Olá, grande alma, o Deus que há em mim, saúde o Deus que há em você, dando aqui continuidade à 17ª aula aí. Então nós vamos já começar direto assim, né? Aqui estamos dando início, continuidade a esse curso não tão básico de Os Princípios da Sedução. Como fazer com que alguém se apaixone por você sobre a perspectiva de como o outro pensa, né? A perspectiva do que acontece na cabeça do outro, que é muito importante, a fim de que você possa descobrir o que você deve fazer. E aqui a gente vai começar o seguinte: o que você deve fazer no primeiro encontro, né? Qual é a atitude de espírito que você deve ter assim? Então, assim, digamos que nós estamos falando de algo assim, como começar com a atitude correta, interna? Como sair você para um primeiro encontro? Então, é importante que nós tenhamos como norte o seguinte, que a diferença entre uma pessoa que está calmamente procurando um amante em potencial e alguém que está preocupada em descobrir alguém não tem relação nenhuma, digamos assim, com a quantidade de pessoas atraentes que tem no mundo. Porque a grande verdade, esse é um dos mitos que você deve desconstruir, existem pessoas, existem 50% de homens e 50% de mulheres, mais ou menos, no mundo nesse exato momento. Não há uma preponderância maior de mulheres e maior de homens no mundo. Pode acontecer de num determinado local específico ter uma incidência maior, mas se você for entrar aí no Google e jogar aí o contágio de relógio mundial de pessoas, de população, você vai ver que, curiosamente, a existência equilibra essas duas forças complementares, o masculino e o feminino, de uma forma quase que de 50-50, né? Então é uma força muito potencial. Então, mas qual é a diferença de você estar procurando, de você que é a sugestão de que você começando com o pé certo, de que você esteja procurando calmamente um amante potencial? Porque justamente isso vai influenciar na sua atitude durante os primeiros encontros, né? A partir do momento em que você possa vir a ter uma atitude apreensiva durante esses primeiros encontros, isso vai gerar e isso vai revelar e deixar com que, porque o corpo fala, né, as suas impressões falam, aquele universo interno fala muito mais do que a comunicação, ela é feita muito mais do que pelo conteúdo, mas também ela é feita, digamos assim, pela linguagem não verbal, pelo ritmo da fala, pelo tom da fala, enfim, pela prosódia que você usa na fala como um todo, e somente uma pequena fração mesmo da comunicação ela é feita do conteúdo. E a gente está falando de uma pequena fração, literalmente. Eu estou falando em algo de 7%. Então, aqueles que estão apreensivos, se você está apreensivo no encontro inicial, ou seja, porque aquela pessoa que você tem esse encontro é uma pessoa que você deseja, que despertou o seu interesse, você pode acabar comunicando essas as suas apreensões inconscientemente, indiretamente, e dando à pessoa a entender de que aquilo é, digamos assim, que você está necessitada demais, né? E qual é o detalhe aqui? Que você não deve se preocupar, que nós vamos falar isso depois novamente, mas só para adiantando já. Psicólogos sociais fizeram vários estudos aí, e eles demonstram que nós temos o costume de fazer pressuposições, ou seja, pré-julgamentos extremamente imediatistas, né? Tanto que tem a regra dos 3 segundos. Quando você está em qualquer lugar, uma pessoa entra, você exerce um juízo de valor sobre aquela pessoa em míseros 3 segundos, né? Em 3 segundos, você já é capaz de classificar a pessoa e colocá-la dentro de um padrão, seja um padrão qualquer. Ah, esse aqui é um engomadinho, esse aqui é o playboy, esse aqui é isso, esse é o hippie, enfim. Essa classificação é inerente à atividade mental, então naturalmente há essa tendência de fazer pressuposições. E isso, invariavelmente, não tem a ver com a realidade, com a sua realidade. Porém, em razão desse fato, a gente acaba tendo essas pressuposições que, a partir do momento em que você está, de certa forma, apreensiva demasiada, porque você gosta, você quer conquistar aquele objeto, né? Você quer conquistar aquele outro, naturalmente isso pode passar e passar a impressão equivocada a respeito das suas necessidades, né? Tipo, a pessoa, nossa, ela está precisando demais, então eu quero uma pessoa suficiente, eu não quero uma pessoa que esteja vazia, carente, para que eu tenha que preencher essa carência. Isso vai me dar trabalho. Então, para evitar esse tipo de coisa, você precisa ter como norte que observe o encontro como se ele não tivesse defeitos. É claro que um encontro entre desconhecidos sempre é uma surpresa, né? E você, a sedutora em potencial,
você tem que imaginar e estar preparada para esses imprevistos. Por quê? Porque o relacionamento, assim, né, iniciar um relacionamento sempre tem dois componentes, de aventura e indeterminação, sabe? Então, você não tem muita garantia de que aquilo vai dar certo, né? É mais uma tentativa que você está fazendo taticamente a fim de alcançar o seu objetivo, que é o quê? Buscar um parceiro que te preencha aquilo que você deseja e não aquilo que você necessita, como nós é, dissemos no último vídeo. E aí, o que acontece? Encontrar alguém para ser amado, para amar e ser amado, né, naturalmente envolve um elemento de puro acaso. Puro acaso. Veja, encontrar alguém para ser amado e amar envolve um elemento de puro acaso. Normalmente, você é capaz de pensar que isso envolve uma decisão sua, uma escolha sua. Se você não tem como norte que nós estamos falando de puro acaso, de circunstâncias, que você às vezes se relaciona com alguém que você nem imaginava, quantas pessoas assim têm relacionamento que você já ouviu dizer, que nos conhecemos na internet por acaso, que nos conhecemos numa fila de alguma coisa por acaso, que perdemos um voo, que fomos para outro lugar. Essas histórias demonstram que amar e ser amado, encontrar alguém para se relacionar, envolve um elemento de por acaso. E por que é importante você lembrar que envolve de elemento de por acaso? Porque quando você perde de vista esse fator básico de que o encontro desse relacionamento é por acaso, você pode presumir que quando você é rejeitado ou aquele relacionamento não dá certo, né? Isso foi porque você não tomou uma decisão correta, porque faltou um juízo de valor correto a seu respeito, porque lhe faltou algo, você fez algo errado. Então perceba, se você não tem a noção, o princípio básico, esse fator básico de como sedutora, saber de que amar e ser amada para encontrar um relacionamento é um elemento de por acaso, você vai achar naturalmente que é uma falha na sua decisão. Logo, quando você percebe que é uma falha na sua decisão, você começa a se responsabilizar por elementos que você não tem domínio, que são os elementos dos pré-julgamentos que o outro faz em pequenos instantes. Se você for parar para pensar, com 3, 4, 5, 10 encontros, não é capaz minimamente de você revelar e conhecer realmente, demonstrar, você dá indícios de quem, das suas tendências, e o outro também dá indícios das tendências dele, porém é muito difícil e muito improvável que se consiga, digamos assim, realmente conhecer mais da faceta, da persona da pessoa nas suas circunstâncias normais, porque ainda, como são encontros iniciais, digamos assim, há uma máscara sobre a máscara, né? Há uma máscara sobre a persona de autoexcitação que faz com que a pessoa releve determinados comportamentos nos encontros. Por exemplo, é provável que você, em alguns encontros, por você estar extremamente excitado, extremamente interessado, excitada, leia-se, interessada, né? No outro, você possa ter relevado, né, alguns pequenos, digamos assim, deslizes que o outro cometeu em detrimento de um interesse maior seu. Então, é como se você tivesse mais ou menos assim, imagine que você está num programa de TV e vi alguém e eu coloco lá 3 copinhos e debaixo de um copinho desse tem uma bolinha. E digo para você assim, olha, fulano, se você acertar se você, eu te pergunto, né? Você quer apostar R$ 10 aqui para você descobrir onde eu vou colocar a bolinha? E mais, se você acertar onde está a bolinha, você vai ganhar uma viagem para Maldivas. Eu te pergunto, você apostaria ou não? Você tem de um lado algo muito desejável, né? Estou pressupondo uma viagem para Maldivas, e você tem de outro lado um baixo investimento. Por R$ 10 você pode, se você acertar onde eu vou esconder a bolinha, debaixo dos copinhos, você pode ganhar digamos assim, uma viagem para Maldivas. É muito provável, né? É claro que você, por ser desproporcional entre o investimento e o objeto a ser alcançado, né, que você vai apostar. E aí, o que acontece? Ao eu solicitar, então escolha onde está a bolinha. Quando você erra, o que você naturalmente pode vir a pensar? Que a decisão foi sua, que você escolheu mal. Mas não, foi pura sorte. Não tem nenhum elemento de fator de má decisão. Ali foi pura sorte sua não ter acertado. Então, quando você não entende que o fator básico para encontrar alguém é o puro acaso, ou é por acaso, e passa a imaginar que
aquilo depende do seu juízo de valor, você passa a projetar sobre si, né, a responsabilidade pelo fracasso. E o que faz a responsabilidade pelo fracasso? Projetar ainda mais uma questão de digamos assim, pessoalizar demais a rejeição. Quando você tem um primeiro encontro ou alguma tentativa de abordagem que não tem sucesso. Quando alguma tentativa de abordagem você não tem sucesso e você não percebe que isso na verdade é por acaso, que as coisas acontecem dessa forma, que as pessoas fazem pré-julgamentos em breves instantes, você pode levar isso extremamente para o pessoal, achar que foi uma má decisão sua, porque você não sabe escolher, porque você não exerceu um juízo de valor, porque a culpa é sua, e levar isso internamente e fazer com que isso deprima o seu sistema emocional, impedindo de você de novas tentativas. Imagine o seguinte, imagine que você veja uma pessoa extremamente interessante e de repente essa pessoa é um fetichista. Ela gostaria de encontrar alguém que gosta de bondage, né, de amarrações, etc. e tal. E você não é a pessoa que demonstra nesse sentido. Naturalmente a pessoa ela já vai descartar, mas você não sabe disso. E aí você leva isso para uma rejeição. Enfim, dei esse exemplo caricato para que você possa entender o seguinte: o motivo pelo qual alguém rejeita outro alguém nesses encontros é extremamente difícil saber a causa realmente. E se você acha que a causa é você acaba deprimindo o seu sistema e achando que realmente a responsabilidade é sua e se culpa desnecessariamente. Então, você perceber que para, digamos assim, quando a gente está se apresentando para abordar um relacionamento, se você e o outro não se dão bem, não são porque você não é uma pessoa desejável. Não tem a ver com desejo, necessariamente. Tem a ver ali que duas personalidades distintas, para darem certo e que se complementam, demandam ainda outras variáveis também que fazem parte do encontro. Então, a rejeição não significa que você não é boa o suficiente. Na verdade, é só um fato do acaso das circunstâncias do dia a dia. O problema com essa visão de que a rejeição, a responsabilidade é sua, ou a culpa é sua, é que essa visão excessivamente autocrítica é que te impede de você apreciar a base incompleta na qual as impressões positivas ou negativas a seu respeito foram feitas. Porque o outro, em pequenos encontros, não tem a capacidade de realmente conhecer você. Ele está fazendo pré-julgamentos a respeito do processo dele, do que ele acha que é. Mas ainda você não teve oportunidade de confirmar ou até mesmo desconstruir. Mas ele já fez a opinião dele. E naturalmente ele expõe através de um afastamento. E você acha que você não é boa o suficiente. Então, ainda que você saiba, e é curioso, como que você pode resistir ou pode encontrar alguém que resista, ainda que você saiba que isso é um fato, que as pessoas fazem julgamentos precipitados, que você não teve suficiente de mostrar quem você é, etc, 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 você não resiste à tentação de fazer julgamentos imediatos a respeito do que o outro achou sobre você. E principalmente, que você não é desejável o suficiente para que a pessoa fique com você. E aí, realisticamente, então, você não deve esperar avaliações corretas e equilibradas nessas situações, principalmente nos primeiros encontros, né? Então, como dito, a gente nunca pode saber realmente o porquê que alguém não se sentiu interessado por você, salvo se a gente for fazer uma entrevista com a pessoa, né? Se a gente fizer uma entrevista com a pessoa, perguntar, vem cá, por que você não ficou com ela? Aí pode ser que a pessoa ela nos diga. Então, como o amor é uma fusão que mistura duas personalidades, nem toda fusão de personalidades dá certo. É preciso que exista uma afinidade, né, uma sintonia que vai ser construída e descoberta através dos encontros, através desse processo, através daqueles fatores que você vai validando do outro, a fim de que ele se conecte até você. Então, os encontros iniciais fornecem uma base para que essa descoberta dessa afinidade possa ser construída. Então, é importante que também você vá para um encontro assim, não vá com um espírito extremamente exagerado de que você vai encontrar
digamos assim, esse alguém novo nesse primeiro encontro, mas também não vá com o estado de espírito falando, mais um que não vai dar certo. Se você for com isso, como a gente já disse, procure alguém que você deseja, alguém que realmente motive você a querer, alguém que cause um efeito interno, porque esse efeito interno, esse estado de alerta, vai ser aquilo que vai fazer você estar disposta a realmente seduzir o outro com esses elementos que nós estamos dizendo aqui. Então, e é importante você ter o seguinte, a maioria das pessoas que você encontra, por mais solteiras e interessantes que elas sejam, e por mais disponibilidades que elas estejam, por mais tempo que elas estejam solteiras, a grande maioria dessas pessoas, elas estão ansiando por estar apaixonadas, elas estão ansiando por viver esse movimento interno, porque elas sabem internamente que lhe falta algo. Então, a pessoa que diz para você que está lá 3, 4 anos sozinha, tenha certeza, ela só está esperando se apaixonar, encontrar a pessoa que vai fazer com que ela se interesse dessa forma. Então você também ter uma qualidade interior, né, de sedutora, esse estado de prontidão, de saber que aquela pessoa que você encontra quer se apaixonar, essa corrente elétrica que passa por você vai fazer com que você esteja aberta e atenta a todas as variáveis. Então, grande alma, essa é a 17ª aula, o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você, e vamos para a próxima aula. Tchau, tchau.